Bom, já estou aqui, boa tarde, né, a todos. Um prazer aqui estar com, além dessas mulheres, nessa plateia seleta também, né, com tanta pessoa, tanta gente boa, né. Agradeço ao Josias novamente pelo amável convite em poder participar, né, poder vir aqui aprender um pouco com vocês, né. A gente não vem para ensinar, a gente vem para... Vamos trocar aqui, Josias. A gente vem para aprender realmente, né, com todos vocês. Bom, aqui... Deixa eu me localizar aqui um pouco. Tá. Eu vou falar de produção de etanol, mas não como vocês produzem etanol, porque vocês sabem, o nosso objetivo aqui é trazer os equipamentos que vocês têm dentro das vossas unidades, né? O que vocês podem fazer para melhorar e como fazer alguns tipos de álcool, não só hidratado combustível, né? Que também tem que ter sua qualidade, que não é somente o grau GL, né? Nós temos que ter a qualidade para você embarcar esse etanol, para não no tanque, né, ele não modificar de qualidade, ou também esses outros álcools que nós podemos fazer para exportação, que é um foco muito grande hoje, né? Então, para conhecer um pouquinho, nós somos a AVS Engenharia, ela está há 28 anos no mercado, tivemos como sócio fundador o Sr. Walter Felipe Siqueri, né, e eu continuo com as empresas. E nós expandimos a atuação no mercado com a fabricação e montagem de equipamentos através da AVS Equipamentos. O grupo nosso é composto, nós temos engenheiros, desenhistas, projetistas, temos a fábrica, né, onde nós acompanhamos os nossos projetos, tanto de tecnologia como de montagem e também startups de plantas. Aqui nós temos, né, a fábrica, né, a produção de colunas, né? E a nossa sede, que é a AVS Engenharia, que nós estamos locados aqui em Sertãozinho. Eu quero falar de produção de etanol, como eu comentei, não porque nós vamos fazer, vocês são doutores já até de produzir etanol, né? Mas sim, o nosso etanol, ele pode ser, eu chamei de combustível e não combustível, né? O que é um combustível? O combustível pode ser o hidratado ou o anidro, aquele que nós colocamos no carro, adicionamos a gasolina. E o não combustível, né, é aquele etanol que para nós ele é produto final e para a indústria ele vai ser a matéria-prima, né, que vai ser transformada em quê? Em acetato etílico, acrílico, em todos isso, plástico, farmacêutico, cosméticos, bebidas. Então, é uma infinidade de indústrias que aproveitam até o nosso etanol diferenciado, que não o combustível, né, para se fazer outros tipos de produtos. Historicamente, de 15% a 20% desse consumo global que nós produzimos de etanol, ele vai para o não combustível. Esse não combustível, eu estou até falando como sendo o tipo B, que esse tipo B... Cada um dá um nome, né? Nós já vimos aqui, né? Ele pode ser tanto o etanol Coreia, Grade B, Japão, tem uma infinidade de nomes, né? Mas a especificação praticamente é a mesma. Ele não difere, né? Só mais é de nome. Bom, errei. Aqui eu tenho uma planta normal de etanol hidratado, na qual nós temos o quê? As colunas, né, que compõem A1D, BB1. Então, qual que é o objetivo que nós temos aqui, né? Qual que é as boas práticas que nós temos de uma planta de destilação convencional, né? Ela vai fazer um hidratado combustível de boa qualidade, né? Então, o que nós temos aqui? Eu quero sempre enfatizar que aqui já moeram, fizeram fermentação, né? E que a destilaria, mulheres maravilhosas, ela é dependente totalmente da fermentação. Mas vocês não fazem milagre, né? Porque vocês dependem do que vocês recebem também da fábrica, né? Então, vocês não fazem milagre, né? As leveduras não fazem. As leveduras, elas cobram uma taxa para trabalhar, né? Porque ninguém trabalha de graça, né? E essa taxa. Então, nós também somos dependentes do vinho, né, que vai entrar na destilação, porque a destilação não cria. A destilação ela faz o quê? Ela separa, né? Então, ela vai separar. O objetivo principal, o que é? Obter o etanol. Ela vai separar aí o vinho, a vinhaça, né, que nós temos, do produto final nosso, né, que é o etanol.
Então, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o vinho, né? Levo ele lá para o nosso pré-aquecedor de vinho, que vai sair numa temperatura aí que nós desejamos, de 65 a 70 graus no máximo, né? E nós vamos levá-lo para o trocador nosso de calor K, seja ele tubular ou placa, né? Aí, o que nós desejamos é que esse vinho que vai entrar na coluna A1, que é a coluna de epuração, ele chegue numa temperatura excelente. O que é uma temperatura excelente para fazer uma epuração do vinho? Porque o que é epurar o vinho? Já é limpar o vinho, né? Para que nós tenhamos, desde o começo, uma matéria-prima já limpa e para chegar lá no final com o etanol dentro das especificações desejadas. Então, como que eu vou fazer isso? Se eu tiver uma quantidade baixa, uma temperatura baixa aqui, eu não vou conseguir fazer essa limpeza inicial do vinho. Então, nós desejamos o quê? Que ele suba. Ah, mas eu não tenho trocador, área de troca térmica, no caso, suficiente, né? Então, isso que nós estamos propondo. Vamos estudar a planta, vamos ver o que ela tem. Ah, se faz necessário adicionar mais um corpo, ou se o seu trocador for a placas, não tem problema, tudo funciona. Vamos ver que se a gente aumenta aí as placas, tem que estudar, tem que pegar a planta, fazer um balanço total da planta e ver onde que estão essas dificuldades de vocês. Aí, porque se eu não atingir essa temperatura aqui, eu vou fazer realmente o que vai acontecer, eu vou perder na vinhaça, né? Se eu perco na vinhaça, eu vou tentar fazer o quê? Colocar vapor na base da coluna. E esse vapor vai fazer o quê? Vai aumentar o fluxo dentro dessa coluna A, vai aumentar a vazão de vapor, a velocidade, vai fazer o quê? Até jogar vinho para essa coluna B, ou inundar até como que é? Esqueci. Os vertedores. Olha, gente, até isso esqueci. Coisa que não pratica. Então, isso é muito importante. Então, vamos analisar se esse vinho está chegando a essa temperatura, porque nós podemos ganhar vapor. Porque existem estudos que, por exemplo, se tiver 10 graus de temperatura, entre que você alimenta ou você coloca abaixo a temperatura, eu chego a ganhar até 0,2 kg de vapor por litro de etanol. Então, isso é considerável, né? Isso se paga a qualquer equipamento que você venha a acrescentar na sua planta. Bom, aí outra parte muito importante é essa... Eu gosto de falar dessa válvula, né, que ela fica meio esquecida, às vezes, lá nas nossas destilarias, que aqui controla a quantidade de flegma que eu vou passar da coluna A1 para D. Quando eu sei se aumento, se eu abro, se eu fecho essa válvula, né? Normalmente, eu vou olhar onde? A qualidade que eu tenho do meu produto final. Se ele está ótimo, está dentro das especificações, eu posso fechar. Eu fechando a válvula, ela vem direto para a coluna B já, né? Ela já vem direto para a coluna B a flegma. Se eu abrir, eu vou jogar para esses condensadores, né? Onde nós vamos, desculpa, ver se epurar mais essa flegma antes dela voltar na bandeja da coluna B. Um outro ponto muito importante é a extração de óleo fúsio aqui. Extração de óleo fúsio não é deixar todas as torneiras abertas, né? Ir lá é selecionar onde que estão essas torneiras. E também como que está instalado, isso é a nossa proposta, como que está instalada essas colunas, essa extração do óleo fúsio. Está bem feita, está bem adequada ao modelo, né? Ela está na bandeja ou ela está no vertedouro. Isso é importante, né? Para eu extrair somente o óleo fúsio, para não jogar fora nessas tomadas aqui, álcool, né? Porque se eu deixar todas essas abertas, eu vou jogar álcool, jogar o óleo, mas estou jogando álcool, estou jogando o produto final, estou jogando aquele produto que a gente quer ganhar, né? Que vocês querem ganhar nas destilarias, né? Que é o objetivo. Bom, e aí depois retirado, né? Nós levamos para um resfriador de óleo fúsio e um decantador onde eu tenho água de lavagem e o óleo fúsio baixo, né? É muito importante você não tirar tudo aqui de álcool com óleo fúsio, são os álcools superiores que estão aí. Por quê? Porque você também vai estrangular o teu resfriador, né? Então, você coloca seu decantador, você coloca o resfriador e seu decantador, você vai chegar a estrangulá-lo, né, de tanto produto que você tem aí para tirar fora. E outra coisa muito importante aqui é as degasagens. O próprio nome diz, nós temos que degasar. Nós não estamos aqui para
que eu falo assim, condensar no último trocador. Nós temos que degasar. Degasar, quando estou degasando, eu não perco alto, porque eu estou jogando só aquilo que não me serve. E se eu condensar, tem alguma coisa errada. Por que que tem, então? Essas áreas aqui devem estar pequenas e têm que ser avaliadas, né? Então, vamos degasar no último condensador, não que nós chamamos de condensar, né? Desculpa, pulei aqui. E, depois de tudo bem olhado, bem calculado, também temos o resfriador de etanol, né? Que ele pode... Algumas usinas têm o J antigo ou em placas, que é o mais normal hoje. E daqui, né, o que nós tiramos, né, é que dentro da vossa destilaria, para produzir um bom hidratado, vocês podem pôr algumas modificações que não são custo alto, mas um retorno muito garantido, tá? Um retorno durante a própria safra. Isso assim, nós temos clientes, já temos a experiência, né, AVS e AVS Equipamentos, de tudo que é feito, o retorno que ele pode dar para vocês. Bom, para fazer um combustível, tudo bem. E agora nós queremos fazer um álcool um pouquinho melhor, que é o álcool padrão tipo B, aí, Coreia, que seja, ou Grade B. Então, como que nós vamos fazer? Aqui, nós temos as especificações, que essa daqui é a normal, que vocês conhecem, que trabalha o dia todo. E, para ser de exportação, eu peguei um dos tipos, tá? Que eu posso... Tem essa turminha aqui de baixo, né? Que eles têm que obedecer essas quantidades aqui. Então, eu digo para vocês, bom, para começar, nós temos que ter aí na fábrica um cromatógrafo, né, que é essencial para você ter, porque as normais que vocês fazem o dia a dia, né, não implica, né, em ter um cromatógrafo, mas se quiser algo especial, se faz necessário você ter um cromatógrafo na sua indústria. Bom, como que eu atinjo isso daqui, né? Aqui tem a planta também, normal, mas agora eu quero fazer exportação. Eu não quero mais fazer um combustível normal. Eu quero fazer um etanol tipo exportação. O que eu preciso para exportação? Tem que chegar naquela turminha lá, naqueles valores. E, para isso, o que eu posso fazer? Novamente, né, nós temos aqui o vinho, né, que vai entrar no trocador E e vai passar para o K. Novamente, nós temos que verificar, tem área suficiente, é suficiente para nós atingir as nossas especificações? Temos que acrescentar um pouquinho de algum corpo a mais ou não? O nosso condensador E, ele está como? Muitas usinas têm os condensadores verticais ainda, né, na qual ele tem uma quantidade, um coeficiente de troca térmica muito baixo, umas velocidades baixas. Então, se eu aumentar essa velocidade, eu vou ter esses coeficientes globais muito maiores, muito melhores e uma troca muito eficiente. Então, o fato de você verticalizar, não sendo esse último aqui, que ele tem que ser horizontalizar, digo, ele tem que ser vertical, porque ele é o que nós chamamos de guarda, aquele que fica lá no cantinho para pegar alguma coisa que escapou, né, degasar aquelas impurezas que nós não queremos. Então, esse realmente nós não podemos horizontalizá-los. Então, nós pegamos o nosso vinho e eu vou fazer o quê? Implementações na planta convencional para uma produção de etanol e exportação. Como que nós vamos fazer isso? Da mesma maneira, como já no hidratado, com muito cuidado, né? Nós vamos olhar a nossa famosa válvula, né? Porque ela está. Porque a coluna epuradora R, R1 e D, eles trabalham praticamente em conjunto. Então, nós temos que ter o quê? Uma boa epuração de vinho, com uma boa temperatura, né? E, com isso, nós temos que cuidar lá, a válvula. Vou passar mais para a coluna D, mais para o RR1 ou não? O outro ponto muito importante é a capacidade de troca térmica que tem esses condensadores, né? Normalmente, as usinas, as mais antigas, elas têm o RR1 muito pequeno, né? Por quê? Porque os vinhos 0,6, sei lá, 7,5, né? Não tinha esses vinhos que nós temos hoje de 10, 11, 8, 9, né? Vinhos que eles deem uma concentração de flag maior. Então, se eu desviar um pouco mais ou menos, esses condensadores aqui precisam ter área de troca suficiente para que a gente não jogue o etanol fora.
Então, isso, em projeto que nós fizemos, nós chegamos a adaptar um novo condensador R, né, por ser uma troca térmica muito pequena, e às vezes até aberta, em trocadores abertos, que não são horizontalizados, né, são verticais. Aí, a outra parte aqui é a degasagem, né? Como eu disse já, nós temos que degasar e não condensar. Por isso que é importante você ter a área de troca térmica suficiente para você condensar o seu etanol. O óleo fusio, quando eu estou fazendo simplesmente álcool combustível, eu tiro o óleo fusio baixo. Não se faz necessário nós tirarmos o óleo fusio alto, né? Que são aqueles que estão numa graduação mais elevada dentro da coluna, né? Agora eu fiz tudo. Desculpa, gente. O óleo fusio alto, nós vamos também tirá-lo, né, da coluna, no mesmo princípio. Tem que ir lá, tem que olhar a tomadinha, tem que pegar a proveta, olhar onde que ela está e abrir somente aquela, uma, duas ou três, não sei, dependendo da qualidade do moço, da fermentação que veio, nós tirarmos esses incondensáveis também. E também nós vamos ter o quê? O óleo fusio alto, nós vamos somente resfriá-lo. Ele não é decantado. E também o resfriador de óleo, já o óleo fusio baixo, vai passar para decantação, onde nós vamos ter o óleo fusio baixo e água de lavagem. Nesse tipo de álcool aqui, temos os condensadores, né, que eu digo que nós não podemos esquecer que nós estamos degasando. Como eu subi muito o teor alcoólico, né, em muitos casos nós tivemos que o condensador ele chega a ficar até folgado, né? Porque eu tenho uma quantidade de vinho com uma graduação elevada, né? Então, talvez até a vazão diminua um pouco. Então, ele fica até folgado. E isso faz com que a massa que seria condensada nele passe para os outros condensadores. Então, nós temos que analisar se esse corpo de condensadores eles são suficientes, né, para condensar toda a massa que nós estamos, toda a produção de etanol. E depois a gente também, mesma coisa, resfria e leva. Esse álcool ele tem uma diferença, por quê? Né? Porque óleo fusio alto, não óleo fusio baixo, água, né? Principalmente o álcool de segunda, o bom é eles não retornarem ao processo. Por quê? Eu não quero que eles façam parte desse álcool, porque não vai atingir a especificação. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar, tenho que dar um destino para eles, né? Talvez essa é uma parte aí que é, vamos falar entre aspas, mais preocupante, né, dentro da usina, né? O que eu vou fazer com isso daí, né? O óleo fusio, muitos clientes meus vendem o óleo fusio, né? Mas o álcool de segunda não, porque normalmente vocês fazem o quê? Vocês retornam para volante, né? Vão retornando de pouquinho, mas se eu tirei, eu vou retornar e vou tirar e vou retornar. Então, quer dizer, eu estou tirando a produção e estou retornando, estou tirando o que eu não quero e estou retornando. Vai chegar uma hora que a gente tem que ter tantos, digamos assim, indesejáveis dentro da fermentação, dentro da destilaria, das colunas, né, que vai ficar assim inviável até como que operar, como que eu vou garantir a qualidade do meu álcool. Então, existe aqui uns casos, né, que nós temos usinas que possuem mais de uma planta de destilação, ela tem vantagens. Por quê? Porque eu tenho a planta 1 e a planta 2 de destilação. Aí, o que acontece? Nessa planta 1, eu posso fazer só o etanol hidratado. E na planta 2, eu faço só exportação. Como assim? Aí, eu tenho uma Dorna Volante 1 e eu tenho todo o álcool que sai da planta de destilação 2 e da planta de destilar 1, ela vai para a Dorna Volante. E da Dorna Volante, né, eu vou alimentar novamente com vinho mais álcool de segunda. Então, esse seria assim, uma planta ideal, né, onde muitas destilarias têm 2 plantas de hidratado, não tem só uma, né? Isso facilita você trabalhar com essa parte de álcool de segunda. Opa. Bom, então, isso que eu falei, né, fica muito mais tranquilo, né, e você tem uma qualidade de etanol muito melhor quando você tem essa flexibilidade na planta. Aqui eu vou apresentar um case aqui, que é onde a usina ela possui somente uma planta de destilação. Esse é um desafio um pouco melhor. Isso aqui é um caso verídico que a gente tem de um cliente nosso, né, ele
pediu para que a gente fizesse, pediu assim, ó, tem que fazer, eu não tenho outra destilaria, eu não tenho dinheiro para comprar outra coluna, para processar esse álcool, então, eu quero fazer o etanol. Então, o que nós fizemos? Eu tinha uma planta somente de destilação, eu fiz o etanol e queria fazer exportação. Então, nós fizemos um tanque de armazenagem de álcool de segunda. Esse tanque fazia o quê? Ele desviava todo esse álcool de segunda para o tanque e ele tinha somente uma dorna. Então, quando ele ia fazer a parte de etanol sempre erro aqui, a exportação, ele desviava todo o álcool de segunda para o tanque de armazenagem de álcool de segunda. Oi. Aí eu queria fazer o etanol hidratado combustível. Ah, obrigada. Aí deu. Obrigada. Bom, obrigada, hein? Bom, eu tenho, então, eu coloquei isso daqui num tanque de armazenagem de álcool de segunda. E esse álcool nosso, em tempos em tempos, ele parava a produção do álcool exportação e fazia somente o álcool hidratado. Foi até bom que isso fez o quê? Fez com que ele também aprendesse a trabalhar com o processo inteiro dele, desde a fermentação até a destilação, onde ele procurou tratar melhor a fermentação, melhor seu vinho, tudo. Por quê? Porque ele não queria ter tanto a retirar da planta, né? Porque ele queria, e realmente ele chegou a fazer 30 milhões de álcool exportação. Então, isso aqui é um caso verídico, é um caso, foi desafiador para nós, porque também não tinha condensador, implementamos o condensador, que era tudo vertical, horizontalizamos, mas foi um caso que está funcionando já há 2, 3 anos, e ele conseguiu fazer um bom álcool, exportar, e acredito que teve um bom rendimento, né, com a venda desse produto. Bom, aqui é só uma tabela, né, que nós fizemos há muitos anos atrás, alguns anos, né, numa destilaria de um grupo muito grande, na qual eu só quero aqui enfatizar para vocês verem que o N-propanol, o isobutanol e o isobutanol, eles ficam nas bandejas, né, da destilaria, da coluna de destilação B, na qual nós precisamos retirá-lo. E aqui, enfatizando o quanto que o RU é importante, né? Onde ele concentra a maior quantidade desses acetaldeído, acetato de etila, propanol, acetal e isobutanol. Bom, aqui é só para trazer para vocês, né, que tudo isso que eu falei, vocês não precisam retirar as colunas de dentro da destilaria, levar para a fábrica, nada. Vocês, principalmente, tudo isso nós fazemos na fábrica e levamos e instalamos na própria destilaria, sem remoção de nenhum equipamento, né? Aqui nós temos o quê? Hoje a gente coloca as bacias, né, para receber o óleo fusio alto e fusio baixo no piso de operação, facilitando isso, a não ter, que também nem pode mais por questão de segurança, você subir na coluna e ficar pendurado na coluna, né, para retirar esse etanol hidratado, esse álcool, esse óleo fúsio, né? Eu trabalhei em destilaria e eu me pendurei muito na coluna naquele tempo. Eu acho que não, acho que ninguém olhava isso, né? Hoje não, hoje nem eu quero. E aqui é um detalhe interno, né? E aqui como ficam as colunas do óleo fúsio baixo, né? As tomadas e do óleo fúsio alto. E aqui são eles instalados, os resfriadores de óleo fúsio alto e óleo fúsio baixo. Bom, aqui fica meu muito obrigado a todos, né? Que deixo o meu recado e do nosso engenheiro de processos, do Tiago, né? Que é da nossa engenharia, e o meu. E estamos aí à disposição, tanto a VS Equipamentos como a VS Engenharia, para recebê-los, para poder conversar aí nas nossas usinas, né? Porque esse é o nosso trabalho. Eu quero deixar assim para vocês saber que tudo que a gente faz na vida, nós temos que ter qualidade, né? E se nós estamos fazendo uma boa fermentação, nós temos que ter qualidade. Se nós estamos fazendo álcool, nós temos que ter uma boa qualidade, né? E essa boa qualidade isso vai trazer muito bom para vossas unidades, né?
Só que nós temos que lembrar que não é vocês sozinhos, né? Nós também pertencemos à cadeia produtiva, né? Eu e essas mulheres, né? E vocês aí que tanto trabalham na destilaria há tantos anos, nós pertencemos todos à mesma cadeia produtiva, né? Então eu quero dizer para vocês que também isso é o nosso desafio, né? O nosso desafio e o vosso desafio em dar um produto de qualidade, seja etanol, hidratado, anidro, uma boa fermentação. Muito obrigada, então.